Aleluia. Amém? Se tem alguém dormindo, acordou agora que eu vi, né? Amados, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fico muito feliz de estar retornando aqui a essa terra maravilhosa, bonita, cheirosa, né? E eu fico muito feliz por isso, porque ano passado eu estive presente, estive lá na Cristolândia também conhecendo, fiquei muito encantado, né? Nós temos uma Cristolândia também lá na Paraíba, e é um lugar onde a gente ajuda na parceria, né, das igrejas multiplicadoras. Nossa igreja é uma igreja multiplicadora, né? E isso é importante, ver que a gente está em casa, né? Fico feliz também do pessoal da Juba Norte que está aqui presente, né? Cadê o pessoal da Juba Norte que esteve aqui no ano passado? Muito bem, já vi alguns irmãos aí. Esse U foi o mais feio que eu já vi, né? Nesses últimos 43 anos, viu? Então, cadê o pessoal da Juba Norte? Melhorou, né? E realmente, como o pastor Messias tinha falado, né? Sofri um acidente logo depois que eu retornei para minha terra, e um acidente de moto um pouco grave, nada muito simples, né? Mas também nada muito complexo, só uma queda de moto, caí em um buraco, a moto me jogou no meio fio, rachou o capacete, quebrou 6 costelas, perfurou o pulmão, um ferro me atravessou, né? Cheguei no hospital, disseram que estava tudo bem, mandaram para casa, né? Aí eu disse, sentindo sem respirar, chego no hospital, disse, olha, eu estou sentindo uma dor aqui, como é que você está falando, como é que você está andando? Eu disse, eu não sei, tem que estar doendo aqui, né? E aí eles me internaram com urgência, disseram que se eu tivesse demorado mais algumas horas, eu já tinha ido para óbito, né? Foi uma cirurgia de risco. E naqueles momentos a gente também teve algumas experiências com Deus importantes, principalmente sobre reflexão da vida, né? E, para a glória de Deus, 5 dias depois, fui para casa, todas as 6 costelas voltaram para o lugar, né? Não tive nenhuma consequência, o pulmão retornou 100%, já cicatrizado, já voltei, só não estou mais jogando capoeira, porque eu não aguento mais, né? E a moto, minha esposa proibiu. Até 2099 eu estou proibido de andar de moto, né? E a igreja também fez um ofício me proibindo até chegar de moto na igreja. Pode um negócio desse? Pode, porque a igreja se preocupa com o seu pastor. E isso é importante, né? E eu louvo a Deus também pela vida do pastor Messias, agradeço por estar aqui mais uma vez, né? Eu sei da responsabilidade, com temor e com tremor também, nós estamos orando. Agradeço pelas orações que foram feitas aqui, recebi a foto, a intercessão, agradeci, queria ter esse privilégio de retornar aqui, Deus me proporcionou hoje, de poder agradecer de púlpito pelas orações e pelo carinho de todos. Amém? Estarei aqui, vocês vão ter que me aguentar esses 3 dias, né? Já estou aqui muito colocado, muito bem aproxegado. Porventura, minha linguagem é uma linguagem nordestina, eu sou paraibano, não abro mão do meu sotaque, né? E a gente vai tentar trazer uma palavra que verdadeiramente seja a palavra de Deus, né? Hoje eu presido a primeira igreja batista, lá de Tibiri 2, que se transformou na segunda igreja batista, onde eu sou pastor. Lá de Tibiri 2 eu chamo carinhosamente de Cibi Tibitu, né? Que é a segunda igreja de Tibiri 2, porque falar Tibiri é difícil, não é fácil não. E Tibiri era um grupo indígena, que cuidava de algumas pessoas, eram guerreiros, né, os tibiris, e acabou se transformando em um município maravilhoso, bonito, de uma comunidade que eu moro a 32 quilômetros de distância de lá. Eu moro nos Bancários, que é no bairro mesmo, na capital da Grande João Pessoa, e ando 32 quilômetros para ir, e 32 para voltar. E uma vez um pastor me perguntou lá na convenção, dizendo assim, pastor Bruno, por que o senhor vai para um lugar tão longe, né? Que é lá em Tibiri, o senhor podendo ser pastor aqui em João Pessoa. Eu disse, pastor, quantos quilômetros o senhor andaria para estar perto de Jesus? Eu ando 32 para ir e 32 para voltar. E esse é um questionamento importante para o meu ministério, para a minha vida, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes que distâncias. Pessoas são mais importantes que qualquer outra opinião ou estrutura que você tenha. Não é à toa que nesses 43 anos nós temos na Igreja Batista Filadélfia. E ela é uma igreja que foi agraciada por Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 13, que foi lido pelas crianças aqui no aniversário de 40 anos, que a palavra Filadélfia é uma junção de 2 palavras gregas, filia, que significa amor, e adelphos, que significa irmãos. Porque a única igreja que Deus ama é uma igreja onde os irmãos se amam. Porque numa igreja que não existe amor entre irmãos, essa igreja não dura 43 anos. Essa igreja ela não dura, ela na verdade não é igreja. Porque se você quer participar como igreja, você precisa aprender nessa casa a amar o seu irmão. É isso que significa esse nome. Amém? Eu falo isso também que eu sou professor de línguas estranhas. Eu dou aula no seminário, se você quiser aprender hebraico, grego e latim, fale comigo, né? Eu dou aula de línguas estranhas mesmo, quem não está habituado,
vai aprender um pouquinho lá. Já dou aula há 10 anos no seminário. Estou completando esse ano agora 9 anos de ministério pastoral, né? E fui missionário no sertão da Paraíba, dormindo no chão, a barata ruim na cabeça do dedo. Eu esperando os irmãos mandar uma ajuda missionária, até hoje eu estou esperando, né? Graças a Deus a gente vive pela fé, né? Não pela palavra dos irmãos, senão eu não estava aqui hoje. Pode ter certeza, né? E eu aprendi algumas coisas sobre como estar amando a Deus e transformando vidas. Como é que nós podemos chegar a 43 anos como igreja que ama a Deus e que transforma vidas? Como é que nós podemos falar que chegamos aos 43 anos e queremos algumas coisas? E claro, toda vez que fazemos aniversário, a igreja tem por obrigação lembrar de conceitos fundamentais da nossa fé. Conceitos que nós não vendemos e que nós não trocamos. Então eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado, olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, minha irmã, preste atenção na sua vida, porque Deus quer falar com você, mas quer falar comigo também. Então preste atenção, viu? E não me atrapalhe não, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mediante a palavra de Deus, e se a gente quer entender como ser uma juventude multiplicadora, e juventude tem a ver com vigor, não tem a ver com idade. Eu tenho uma irmã lá na nossa igreja, a irmã Maria Luzia, que tem 94 anos de idade. Ela é uma irmã jovial, no espírito, na força, na oração. Eu tenho jovens de 14 anos que eu só falta comprar uma cadeira de rodas para ele. Ele é velho. É aquele cara de 14 anos que não gosta. Meu filho, vamos aqui, dança. Quero não. Kings Kids, quero não. Teatro, quero não. Quer ir para o céu? Quer conhecer Jesus? Porque ele só sabe dizer quero não. Eu vou mandar ele para outra igreja, a igreja do quero não. E muitas vezes nós vamos para a igreja desse jeito. A gente não quer escutar a palavra. A gente não quer multiplicar. A gente não quer ver transformação. E a palavra multiplicar significa crescer de muitas formas. Existem muitas formas da igreja crescer. E talvez numa delas você se insira. Talvez numa delas você faça parte dessa igreja que multiplica. E sobre isso, a igreja que estava para começar, Jesus se reúne com seus discípulos. E depois de ter pregado um dos melhores sermões que a gente pode entender, conhecido como Sermão da Montanha, eu convido você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. E aqueles que puderem, em reverência à Palavra de Deus, eu convido que você fique de pé. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica eu vou. Venha para a escola bíblica, irmão. É importante. Quem não vem para a escola bíblica está procurando ainda Mateus, né? Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Quem encontrou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor nas Sagradas Escrituras: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos... Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e se dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos... Respire fundo, feche seus olhos, curve sua cabeça e diga assim: Jesus, vem aqui, me ajuda, Jesus, fala comigo essa noite. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, e te glorificamos pela tua palavra. Que nesse aniversário, Senhor, de 43 anos, da Igreja Batista Filadélfia, aqui em Rondônia, em Porto Velho, que tu possa, Senhor, manifestar mais uma vez o teu amor, como tu tem feito em todos esses anos. Abençoa, meu Deus, cada família aqui representada, cada casa, que possa receber da porção do teu amor, Senhor, manifesta aqui sobre o teu povo, através do teu reino. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas ofensas, nossas omissões, como uma igreja que deveria ser reconhecida como os irmãos que se amam.
Que a gente possa, Senhor, viver essa palavra todos os dias, ao colocar nossos pés nesse lugar que é sagrado pela Tua presença que se faz aqui nesse lugar. Usa, Senhor, a cada um dos Teus filhos e filhas nesse lugar, como instrumentos de multiplicação do Teu Evangelho, da Tua graça e do Teu poder. Nos usa, Senhor, também nessa noite como Teu instrumento para trazer a Tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre, Senhor, o nosso coração, para entender que fazer a Tua vontade é maior do que fazer a nossa. E nos abençoa, Senhor, nessa noite. É assim que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem crê diz? Amém. Podeis sentar a todos. Esse texto é um texto muito conhecido, chamado Sermão da Montanha. Na verdade, ele é o final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa uma estrutura onde as pessoas são levadas a fazer uma reflexão, que essa reflexão gera um entendimento para os discípulos. Para entender essa mensagem, a gente vai voltar não 43 anos atrás, mas vamos voltar 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o mundo antigo era dividido em dois grupos muito importantes. O primeiro era responsável pela intelectualidade do mundo antigo. Era a cidade de Atenas, a capital da Grécia. Tudo que se entendia de cultura, de entendimento, de sabedoria do mundo antigo, estava na Grécia, estava em Atenas. E Atenas era o polo do conhecimento, e até hoje nós somos fruto dessa herança, seja através da cultura, do idioma, da política, da filosofia e até mesmo da teologia. E se você quisesse falar sobre um poder imperial, estrutura de poder militar, de pessoas que tinham um entendimento de domínio, se falava de Roma, a urbis. E tudo que girava no mundo antigo se baseava em Roma e em Atenas. E aí a gente está contando uma história que acontece em Israel. Israel era uma colônia pequena, esquecida, excluída de qualquer coisa do mundo que pudesse trazer qualquer conhecimento ou habilitação para quem quisesse seguir uma vida, né? E naquele tempo, por ser uma colônia distante dos meios, ela não tinha naquele tempo energia elétrica. Não existia naquele tempo geladeira, refrigerador, Coca-Cola também não tinha. Qualquer coisa que pudesse preservar os alimentos, qualquer coisa que pudesse trazer iluminação. Como é o nome da companhia de energia daqui de Porto Velho? Seron, é? Eletrobras ou Seron? Não importa, não importa. No tempo de Jesus não tinha isso. Ninguém cobrava dinheiro porque não tinha luz. As pessoas viviam, muitas vezes, no escuro. A noite era perigosa. E a iluminação era feita de lâmpadas, lamparina. Eu fui missionário no sertão, eu me lembro muito bem, que quando estava em Santa Luzia, eu fui pregar em cima dos montes, e era de noite, não tinha energia elétrica em algumas regiões. Eu fui todo de branco, bonito, cheiroso, aí segurando um candeeiro na mão, e pregando a palavra, as pessoas vinham de muito longe nos sítios. Desci, fui-me embora. Quando eu chego lá na porta da igreja que me recebeu como missionário, quando eu me olho no espelho, eu disse, gente, Michael Jackson ao contrário. Eu estava todo preto, eu era branco, minha camisa que era branca preta, por quê? O candeeiro é feito com gordura e com foligem, quando queima aquilo ali, a fumaça fica todinha, e você fica fedendo, é pior do que qualquer desodorante desse barato que você conhece. São 24 horas e não sai, pode tomar banho. E naquele tempo não tinha isso, não tinha diesel, querosene, tudo era com gordura, com sangue. Então imagine que para iluminar alguma coisa, o cheiro, a fumaça, e a iluminação não era muito boa, porque tinha muita fumaça, muito cheiro, a luz era precária. E também não tinha energia e não tinha como refrigerar a comida. A comida era preservada com sal. E o sal manifestava uma estrutura que preserva sabor. Mas não era só o sabor. Ele preservava também o alimento, né? A carne era preparada. Até hoje, quem come um bacalhau, né? Ele vem cheio de sal. Uma carne de charque é preparada com muito sal para preservar, para que ele não apodreça, porque são alimentos perecíveis e que apodrecem muito rapidamente. E o sal e a luz era algo muito valioso, raro, e que não encontrava em todo canto. E quando a gente fala sobre isso, a gente começa a perceber que
falar de sal e de luz, você já deve ter escutado isso 500 mil vezes. E nesses 43 anos, eu acredito que você já escutou muita mensagem falando sobre isso. Mas no tempo de Jesus tinha uma outra conotação. Existia uma outra realidade que ele estava levando para os discípulos. Porque quando ele acaba de terminar o Sermão da Montanha, ele sobe a parte mais alta do monte e reúne apenas com os 12 de toda a multidão. Os 12 discípulos e o resto da multidão foi embora. Foi dispersado e estava no final da tarde, então estava escurecendo. E quando começou a escurecer, Jesus começou a falar sobre o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz. E aí, para muita gente, ser feliz é conseguir algum bem material. Ser feliz era ter uma estrutura, e Jesus vem com uma pregação totalmente diferente. Jesus disse, você quer ser bem-aventurado? Então começa a chorar hoje. Porque bem-aventurados são os que... Se você está indignado com alguma coisa, então corra atrás. Lute pelo que você quer. Porque bem-aventurado é quem tem sede e quem tem fome. Bem-aventurado quando você for perseguido. Porque se estão lhe elogiando, tenha cuidado. Isso não vem de Deus para você. Cuidado com muita bajulação, com muito cuidado. Tem alguma coisa errada. Porque bem-aventurado é aquele que for perseguido por causa do meu nome. E Jesus começou a trazer uma estrutura que as pessoas não estavam gostando de escutar aquilo. E tudo ficou muito escuro. E no final dessa introdução, ele aponta para a cidade que estava escura e diz, vocês estão vendo isso aqui? Que todo mundo foi embora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E aí está no que nós acabamos de ler. Deixa a sua Bíblia aberta aí, Mateus capítulo 5. E que ele diz, olha, eu quero que vocês se comportem como sal e se comportem como luz. Ele fala essa metáfora 2000 anos atrás, porque ela tinha um peso muito grande. Hoje em dia, se você quer falar sobre luz, você pega um chaveiro, tem um LED, né? Pega uma lâmpada, ilumina muita coisa. Mas naquele tempo não tinha, iluminação era difícil de conseguir. Ser sal, se falar isso para você hoje, um pacote de sal custa, quanto aqui, um pacote de sal? R$1, R$2, né? Você vê, eu vou completar agora 9 anos de casamento. Acho que a gente se usou muito, usou 2 pacotes de sal. A gente gastou R$4 nesses 9 anos de casamento. E você encontra sal em todo lugar. Mas naquele tempo não encontrava sal fácil. Sal era caro. E o processo para destilar e retirar o sal era pior ainda. Então o sal e a luz eram coisas caras e difíceis. Não encontrava em qualquer lugar. E quando Jesus disse, olha, eu quero que você seja sal e quero que você seja luz, porque você não pode ser como essas pessoas que todo mundo encontra em qualquer esquina. Vocês têm que ser diferentes. Vocês precisam ser especiais. Vocês têm que ter um valor. E que tem que ser construído debaixo de sangue, de lágrimas e de suor. Se um desses 3 líquidos ainda está faltando, pois se prepare, porque eu tenho muito mais para te dar. E os discípulos aceitaram aquilo, porque nesse mundo que estava apodrecendo e ficando escuro, Jesus manda uma frase dessa. E isso não é um mandamento. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, olha, agora amigo, irmão, vire sal, vire luz. Se fosse assim, o pastor Messias hoje tinha a melhor igreja do planeta. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, pediu para que os discípulos fossem sal e fossem luz. E eles não viraram sal e não viraram luz. Porque ser sal e ser luz é mudar aqui, na cabeça. É mudar aqui, no coração. E mudar nos comportamentos. E eu vim nessa noite para a gente trabalhar sobre isso. Porque se você quer aprender a viver nessa igreja, você precisa entender que seu testemunho tem que falar muito mais do que a sua língua. Porque crente não é o que fala, crente é o que faz. Se você diz que ama a Deus, se você diz que você ama a sua igreja, não fale isso. Prove isso com as suas ações, com o seu amor e com o seu cuidado. Porque a gente não consegue entender o amor a não ser amando. E quem não ama a Deus, só faz falar. E quem ama a Deus não fala, trabalha, cuida, se preocupa, corre atrás, liga, chora, se chateia, briga com o pastor. Briga, porque ele está preocupado com o melhor do seu povo. Ele entende que é mais importante o reino do que a sua casa, do que a sua vida, do que o seu ministério. E você é parte integrante dessa igreja.
quando você vive o que você prega e quando você prega o que você vive. O problema é que os irmãos querem pregar do que não vivem. E eu convido você nessa noite a você rever seus conceitos e ser sal e ser luz, começando a viver aquilo que você está pregando. Diga amém. Glória a Deus. E Jesus, quando faz esse início de uma jornada de 3 anos, ele chega e diz, olha, vocês têm que ser sal e têm que ser luz. Mas o que implica ser sal e luz? Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é ser sal da terra. É que no mundo egoísta, no mundo cruel, no mundo cheio de corrupção, no mundo mau, eu espero que vocês façam um processo diário de preservar aquilo que está podre. Isso é fundamental. E aí eu aprendi que na vida nosso testemunho ele conta muito. E no prédio onde eu moro, consideravelmente, a gente marca algumas possibilidades de reuniões, onde a gente faz alguns cultos domésticos. Quando eu estou fazendo faxina lá em casa, eu sou homem, eu faço faxina, viu? Não tem problema nenhum. E às vezes eu boto um louvor e vou lá resolvendo as coisas, porque só tem nós dois lá em casa. Eu disse, minha nega, se prepara aí que a gente tem que resolver. Quando dá, eu lavo um prato, quando não dá, a gente resolve, varra a casa. Não é aquele negócio padrão FIFA, né? Mas já está servindo para ajudar e quebrar o galho lá em casa. E isso a gente acha que não é importante. Mas quando a gente começa a perceber que as pessoas olham para o lado e dizem assim, olha, Bruno, eu gosto quando você está arrumando a sua casa, porque você bota um louvor e eu consigo escutar lá do meu apartamento em cima. E a priori eu dizia, eu acho que isso foi uma forma educada de ele dizer, abaixa o som, né? Mas na verdade não era, porque ele diz, olha, eu chego tão cansado do trabalho, e é engraçado que quando você chega, eu sei que você tem muita ocupação, você corre para um lado para o outro, mas a gente sempre vê você sorrindo, sempre vê você alegre, mesmo passando por dificuldade, o que é que você tem? E eu queria essa oportunidade. Eu disse, é muito simples, vai lá na minha casa tomar um café. Vai lá para a minha casa, toma um café. Vamos lá conhecer. E quando eles começam a perceber, disse, não, mas o que foi? Qual é o segredo? Isso não tem segredo. Eu não minto, eu não bato na minha esposa, eu não fico enganando os outros, eu não tenho um comportamento diferente na minha casa do que eu tenho na igreja, do que eu tenho na universidade, do que eu tenho no trabalho, porque eu sou o mesmo em todo canto, onde você encontrar é Bruno do mesmo jeito. É tanto que quando eu chego lá na convenção, o pastor sabe que eu não mando abraço para ninguém, eu mando um cheiro. Aí quando o pessoal pergunta, foi pastor Bruno mandou um cheiro, se mandar abraço não sou eu, é outro Bruno. Porque as pessoas já sabem que precisamos ser diferentes. E ser sal é trazer um sabor, porque enquanto está todo mundo brigando e chamando palavrão, você diz, na minha casa não. Porque quando as pessoas estão se corrompendo com as coisas do mundo, você diz, na minha casa isso não entra. Eu não aceito isso para o meu casamento, eu não quero isso para a minha igreja, aqui eu não posso, porque eu preciso trazer sabor, porque enquanto está tudo podre, aqui tem vida, e vida em abundância. E ser sal é trazer sabor para esse povo insosso. Porque a pior coisa que tem é você chegar numa igreja e você dizer, Pai do Senhor, meu irmão, crente monossilábico, já viu? Eu fui pregar numa igreja, eu entrei e saí, eu não tive uma paz do Senhor, não veio um irmão apertando a minha mão. Eu disse para minha esposa, jamais eu volto aqui nunca mais. Cheguei em determinado lugar, eu contei essa história na Juba Norte ano passado, e eu fui jantar com a minha esposa, a gente chegou num restaurante de comida japonesa. Quem é que gosta de comida japonesa aqui? É de Jesus, irmão, é de Jesus. É bênção, pode comer que é uma bênção. E aí quando a gente chegou lá, tinha um envelopezinho em cima, e eu peguei aquele envelope e disse assim, olha, que legal você nos visitar, uma igreja massa, uma igreja com a sua cara, reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no horário que você quiser, no grupo que você quiser, e se você não puder, a igreja vai para sua casa. Eu disse, misericórdia. Não sabia eu que o atendente e o recepcionista era desta igreja, né? E quando ele viu eu fazendo aquilo, ele puxou e disse, o senhor é evangélico? Eu disse, sou. Eu percebi que o senhor pegou o papel e o senhor virou. Eu disse, porventura você é dessa igreja? Aí ele disse, sou. Aí ele disse, por que o senhor falou isso? A minha esposa, automaticamente, crente, ela disse, cala a boca, Bruno. Né? Já me beliscando, aquele beliscão, aleluia, conhece? Aleluia, né? Ela disse, não fala nada. Eu disse, irmão, eu vou falar para você. Sabe por que eu não vou para essa igreja? Porque eu não posso ir para uma igreja que tem que ter a minha cara. Porque eu não tenho que ir para a igreja porque a igreja é massa, porque a igreja é legal, porque eu me sinto bem, porque a igreja tem condições, tem conteúdos. Eu tenho que ir para uma igreja que a igreja tem que ter a cara de Jesus, porque quem tem que mudar de cara sou eu. Eu não posso vir para a igreja esperando que a igreja satisfaça as minhas vontades, pelo contrário, eu estou abrindo mão de todas as minhas vontades para começar a me parecer com Jesus.
E o grande problema é que a gente chega aqui e diz, eu não gosto dessa igreja, melhor ir para outra igreja. O problema não estão nas igrejas, o problema estão nos crentes que querem que a igreja seja boa para você. Meu irmão, a igreja tem que ser boa para o reino. Você tem que vir para a igreja para você se sentir feliz, sendo útil, e entendendo que aqui é o lugar onde você vai ser transformado por Jesus. E enquanto você está esperando que a igreja melhore, parabéns, ela só vai melhorar quando você melhorar. Se você acha que o seu pastor não presta, se você acha que os irmãos não prestam, parabéns, você faz parte dessa igreja, e quem não presta também é você. E aí você tem duas opções, ou você muda de caráter, ou então você se converte de verdade. Porque a igreja não vai mudar para satisfazer os seus caprichos, porque a igreja é a mesma sempre, foi ontem, é hoje e será eternamente. Ela é a noiva do Senhor, e se você quiser fazer dessa parte, dessa casa, quem tem que ser transformado é você. E o que é ser luz do mundo? Ser luz do mundo indica que é ser farol, é ser guia, é clarear um caminho escuro na multidão. A luz não foi feita para ser escondida debaixo de um alqueire. E aí Jesus diz, olha, vocês têm que iluminar, vocês têm que brilhar com poder. O brilho de vocês tem que ser notório onde vocês colocam os pés e as mãos. E aí nós temos os crentes que são os crentes pisca-pisca. Já ouviu falar? Ele só é luz no domingo. No domingo ele brilha, na segunda ele apaga. Tem reunião de célula, de grupo, ele brilha. Acabou, ele apaga. Vai para a festa da vizinha, ele apaga. Vai trabalhar em casa, ele apaga. Vai cantar na igreja, ele brilha. Esse é o crente pisca-pisca. É aquele que, quando tem alguma coisa importante, ele desaparece. Ele só quer brilhar para aparecer, mas é para os outros, não é para Jesus. Jesus disse, olha, vocês não receberam brilho e conteúdos para vocês se esconderem debaixo de uma cama. Eu nunca vi ninguém chegar, entra num quarto, acende a luz, tranca a porta e fica fora. Já viu? Você acende uma luz para ficar onde? Na luz. Então, por que na hora de você brilhar, você se esconde? Você apaga. Jesus disse, eu fiz você para você estar no monte, para que todo mundo na escuridão da rua possa olhar a quilômetros de distância e dizer, eu vou ficar ali, porque ali tem luz. Ser luz é você manifestar o que você tem por dentro. E isso é fundamental. E Jesus disse, eu não espero outra coisa de vocês. Nesses 43 anos de igreja, eu não espero outra coisa, a não ser que vocês sejam sal e que vocês sejam luz. Para que esse mundo escuro possa descobrir que aqui ainda existe uma saída para quem nunca teve na vida. Para que tenha um recomeço, uma nova estrutura. Quando todo mundo diz, agora não dá mais, você chega e diz, dá sim. Tudo é possível para Deus. Não, mas meu casamento acabou. Disse, não, existe uma luz para você. Deus ainda pode transformar o teu casamento. Não, mas meu ministério acabou. Disse, não acabou. Está apenas começando. Porque Deus sempre dá uma nova chance. Deus sempre nos presenteia com presentes de amor, quando você acha que está tudo acabado. E isso, meu irmão, é ser luz para o mundo que não tem mais essa luz. Isso é fundamental. E aí existem alguns entendimentos que temos que ter para a nossa vida, para entender a consciência de ser essa luz e ser esse sal. E tem dois pontos importantes para a gente discutir hoje. Em 43 anos, essa igreja passou por muitas lutas e muitas dificuldades. Passou ou não passou? Muitas oscilações, pastor. Eu não vou perguntar ao pastor não, que não vale não. Eu tenho muito menos tempo de ministério e até de vida. Mas eu passei por algumas igrejas, eu aprendi muitas coisas. Fui pastor de uma grande igreja e fui pastor de uma igreja pequena. Hoje eu pastorei uma igreja pequena que é uma grande igreja. E descobri algumas coisas importantes, entre elas, é que a igreja, ela reflete muito quem nós somos. E nunca diga que a igreja tem a cara do seu pastor. A igreja tem a cara das suas ovelhas. Porque eu tenho certeza que se as igrejas aprendessem a ouvir os seus pastores, seriam muito melhores, porque seriam todos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se o pastor não fizer isso, tem alguma coisa errada. Porque quem é guiado pelo Senhor, consegue perceber o que é de Deus e o que não é. E a primeira lição, para quem quer ser sal e luz, é que o avanço do mal não depende dos maus, mas depende da omissão dos bons. Diga para quem está do seu lado assim, olhe para ele, e diga assim, meu irmão, o mal existe, porque os bons não fazem nada. Amém? Essa frase é muito conhecida, e ficou
mundialmente falada por um pastor batista norte-americano chamado Martin Luther King Jr. Alguém já ouviu falar? Que lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 50 e 60. E o mal ele não se alastra porque existe gente ruim. O mal se alastra porque os bons, os que deveriam fazer coisas boas, simplesmente cruzam os braços. Não fazem. E se você não faz nada, você atrapalha. E na igreja é assim. Esse é o papel da igreja. É refrear o mal sobre a terra, sendo sal e sendo luz. Quando você não faz nada na igreja, você não só não multiplica, você mata. E nesses 43 anos, eu tenho certeza que muitos conflitos que aconteceram aqui não foram feitos pelas pessoas que trabalharam. Sempre foram feitos por pessoas que nunca fizeram nada e sempre reclamaram pelo que estava sendo feito. E aí a gente tem um entendimento importante que vai fazer entender que se o mal, ele cresce porque os bons não fazem nada, o que é que eu tenho feito desde que eu vim para essa igreja? Desde que eu sou membro. Quem é membro ou congregado dessa igreja? Deixa eu só saber aqui. Membro ou congregado. Pelo menos aqui, acho que quase 90%. E quando você chega, a gente começa a perceber que precisa se refrear algumas coisas. E aí, irmão, nessa noite eu quero dizer para você, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, não pela minha. Se você foi chamado para servir nessa igreja, use o que o Espírito Santo de Deus deu para você. Não se esconda, não se omita, não dê uma de doido. Já ouviu falar de uma de doido? Lá na Paraíba tem muito disso, não sei se aqui tem. É o irmão Tiranossauro Rex, já ouviu falar? Ele chega na igreja e quando você chama ele para trabalhar, pastor, eu não posso, eu estou ocupado, né, eu não consigo, eu sou pequeno, eu tenho que ter ajuda. Tudo ele arruma desculpa, já viu? Ele nunca consegue fazer nada. Estou cansado de chegar lá na igreja, chega um irmão, pastor, eu vim aqui machucado, parece que ele veio da guerra, né? Ele conta uma história para você que você chora. Eu não aguento mais, eu fui líder de ministério 20 anos, me decepcionei, e agora eu quero ir na igreja, mas eu quero passar aqui uma temporada. Eu quero ficar sentado no banco. Quem já escutou isso aí? Não acontece lá em Tibiri? Só lá em Tibiri, não? É só lá em Tibiri, não é que isso acontece? Eu só quero ficar sentado, pastor, no banco. Eu não quero. Eu disse, meu irmão, se eu quisesse uma almofada, eu comprava uma. Se eu quisesse alguém para esquentar o banco, eu botava um micro-ondas dentro da igreja. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. E a gente precisa entender que o fato de que não deu certo numa igreja, não quer dizer que a mesma coisa vai acontecer aqui. Pelo contrário, essa foi a oportunidade da igreja que Deus te colocou, para você ser sal e ser luz aqui onde Deus te botou. Para as pessoas e para você também. Quando eu era mais novo, fazer filosofia, e era engraçado que quando eu estava na igreja, me converti com 15 anos de idade, jogando capoeira no meio da rua, na favela, levando tomatada, pedrada, a molesta. Descobri que o povo criticava muito Karl Marx. Alguém já ouviu falar em Karl Marx? Então você podia falar de um demônio, mas não podia falar em Karl Marx. Porque Karl Marx, certa vez, escrevendo no Capital, ele disse que a igreja é o ópio do povo. E aí os crentes ficavam com pavor. Eu fui para o seminário, quem dissesse que era marxista, ou estudou filosofia, ou era doido, maconheiro, ou estava desviado. Era desse jeito, irmão, no seminário, viu? E Karl Marx, quando escreveu, ele leu uma realidade de uma igreja, há 200 anos atrás aproximadamente, uma igreja alemã. E ele olha para a igreja e diz que é o ópio do povo por uma coisa muito simples. Ele viu uma igreja bonita, opulenta, cheia de intelectuais, pessoas que tinham condições sociais, mas o povo, antes de uma revolução russa, estava na miséria, passando fome. O povo estava desesperado, precisando de ajuda. E a igreja estava comendo caviar. E os pastores estavam ajudando os grandes latifundiários e os grandes industriários. A igreja que deveria estar apoiando os pobres, os necessitados, os desesperados, estava só vivendo de luxo. Porque uma igreja que ela se insere dentro da sociedade há 43 anos, uma igreja que prega um evangelho que transforma, uma igreja onde pessoas abrem mão da sua vida para cuidar das outras, numa igreja onde as pessoas recebem a oportunidade de crianças, idosos, jovens, homens, mulheres, se ela se acomoda com tudo aquilo que foi colocado, ela não serve mais para nada, a não ser para ser jogada e pisada pelos homens. E esse é um grande problema, porque se eu e você voltássemos no templo,
Afinal de contas, para que serve uma igreja que apoia a intolerância? Para que serve uma igreja que apoia o ódio e a desgraça? Que igreja é essa onde as pessoas estão cansadas e frustradas e quando chegam aqui recebem uma porta fechada na cara? As pessoas já estão machucadas para um lado e para o outro, ao invés de você dar um abraço, você pergunta, de que igreja você é? Ele sai para lá, Satanás. Eu digo logo assim. Eu estou cheio de problema, com dificuldade, eu quero um cheiro, eu quero um abraço. Eu quero alguém que diga, meu irmão, seja bem-vindo entre nós, essa casa é sua. O que é que você precisa? Porque uma igreja de 43 anos, se ela não transformou a vida de ninguém, se pessoas não foram alcançadas, ela não serve para mais nada, a não ser para ser jogada fora e pisada pelos homens. E esse é o papel da igreja, é porque enquanto as pessoas estão frias, entrando nas igrejas e saindo numa rotatividade, num trânsito religioso gigantesco, você pode dizer, aqui é a sua casa, venha, porque aqui tem água para você, porque aqui tem pão para você, e onde você chegar, você é nosso irmão, seja bem-vindo entre nós. É isso que é necessário. Porque para ser uma igreja que se acomodou, que está parado, que está no mesmo canto. A palavra igreja é uma palavra grega, que vem do termo chamado ekklesia, que significa reunidos para fora. Igreja não é para dentro, igreja é para... Quando o pessoal do King's Kids estava aqui apresentando, estava prestando atenção, viu, pastor? Como eu prestei atenção em todos. Pessoas não são alcançadas exclusivamente porque estão na igreja, mas porque na igreja, reunidos na igreja, eles foram para fora. E isso é importante porque a palavra ministério é uma palavra latina que significa uma importância menor. Se existe um ministério, existe um magistério, que é a pregação da palavra e é o ensino. E tudo que é menor auxilia a pregação e a igreja. Então, vou dizer logo a primeira coisa para você nessa noite. Não existe ministério independente. Todo ministério está vinculado. Quem disse que chegou aqui é de uma igreja, tem pastor orientado. Se tem a Cristolândia, tem pastor, tem apoio, está orientado. Tem um ministério, quando você chega alguém lá na igreja, meu filho, primeira pergunta que eu faço, você é de que igreja e quem é o seu pastor? Eu não sei qual é a referência dele. E o grande problema é que tem gente que perdeu a identidade, porque sempre achou que pode ser crente em casa. Pode ser crente no ministério X, no ministério Y, no ministério Z. Você pode ser de tudo isso. Mas onde é que você toma a sua ceia? Onde é que você se comunga com os outros? Ser crente em casa, online, é muito fácil. Fazer parte da igreja dos desigrejados é muito fácil. Eu quero ver você sentar aqui na cadeira com alguém que todo dia fala mal de você. Eu quero ver você sentar cara a cara com o pastor e pedir perdão que você está falando mal dele faz 3 anos. Desde aquele aniversário dos meninos de 40 anos que tu fala mal dele. Aí eu quero ver tu ser crente. Eu quero ver tu ser crente, chegar aqui no dia do louvor e dizer, pastor, por favor, eu preciso ser disciplinado porque eu ando me prostituindo muito. E eu fico aqui para louvar, eu não tenho essa cara de estar aqui louvando não, por favor, me discipline, eu preciso ser disciplinado. Ou então eu disse, pastor, por favor, me afaste aqui como líder da escola bíblica porque eu sou mentiroso. Eu bato na minha mulher, eu gosto de estar mentindo para os outros e eu não posso continuar sendo sal e luz desse jeito. Porque a gente só consegue ser crente, ó. É aqui, ó, é na igreja. Por isso que a igreja ela foi instituída por Deus. E se ela existe hoje, faz 43 anos que essa igreja está aqui, você precisa fazer parte dela, porque você não vai crescer sendo igreja sozinho, perdido, ou em ministérios independentes. Por isso que nós somos sal e luz desse povo, porque nós somos diferentes. E essa estrutura da igreja que nós somos, Jesus chega e diz, olha, esse mundo está mudando. E a gente tem que entender que a igreja também precisa mudar. Ora, já conhece a história de Sodoma e Gomorra? Alguém conhece a história de Sodoma e Gomorra? Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Do pecado, não foi isso? Quem foi que disse isso para vocês? Onde está isso na Bíblia? Quem foi que disse que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da prostituição? Da mentira. Eu quero que você me mostre na sua Bíblia. Não importa qual é a versão, pode abrir qualquer uma. Você viu isso falando na Bíblia? Não tem. Mas eu vou relatar para você uma historinha que está lá no livro de Gênesis, que diz o seguinte. Certa feita, desesperado, o Senhor disse que por não encontrar justiça sobre o seu povo, iria destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. E aí, um homem chamado amigo de Deus, como é o nome dele? Abraão, como um bom pastor e um bom crente, ele chega e diz, Deus,
não destrua a cidade de Sodoma e Gomorra. Quantas vezes nós, pastores, não oramos para que a nossa igreja não seja destruída? Eu saí uma vez de uma igreja para não dividir a igreja, porque eu estava mais preocupado, eu chorei muito, foi muito doloroso para mim, mas eu sabia que era melhor que eu saísse do que toda a igreja fosse destruída ou dividida, porque eu prefiro pagar esse preço. E Abraão fez a mesma coisa: Senhor, não destrua a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus disse assim: tá bom, Abraão, se tiverem 50 justos, Senhor, o Senhor vai destruir essas cidades? E Deus disse: se tiver 50 justos, eu não destruo. E ele foi barganhando com Deus: mas Deus, se tiver 40 justos, ele disse: não destruo. Se tiver 30, apelou, quase um crente da teologia da prosperidade, apelou até o último: mas Senhor, se tiverem 10 justos, aí disse: se tiver 10 justos, Abraão, eu não destruo essa cidade. Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa do seu pecado, porque eu acredito que hoje tem cidades muito piores do que Sodoma e Gomorra. Roma mesmo foi muito pior, o Brasil hoje está uma palhaçada, entre outros está muito pior do que Sodoma e Gomorra, 10 mil vezes mais. Mas sabe por que não foi destruída? O Brasil não foi destruído? Porque essa igreja não foi destruída? É porque ainda existe alguém aqui que é justo. Porque enquanto tiver um justo na igreja, a igreja não se acaba. Sodoma e Gomorra foi destruída porque não tinha nem sequer um. Não foi porque é pecador, porque pecador somos todos. Não foi por causa do pecado, mas foi porque aquele que deveria dar testemunho não deu. E sabe o que é que divide uma igreja? E sabe o que é que acaba uma igreja em 43 anos? É um bocado de crente que não dá testemunho. Porque quando não tem mais nenhum justo, o Senhor vem, e acaba com a igreja. Igual Sodoma e Gomorra. Porque não tem um crente que sequer que se salve. Nem o sobrinho de Abraão, inclusive, era crente suficiente. Ele teve que sair para não morrer junto. E Jesus coloca essa prova dizendo: olha, se vocês querem viver mais 43 anos, sejam sal e sejam luz, mudem de testemunho, porque vocês precisam trazer credibilidade no que você fala. E crescer na igreja é entender que temos que ter mudança de comportamento. Eu, por exemplo, não vou no dentista que é banguelo. Você vai no dentista que é banguelo? Eu não vou ter aula no mestrado em educação com o professor que é analfabeto, ou que escreve escola com I, e escola. Não vou. Eu não vou ser consultado no nutricionista, que o nutricionista chega lá: meu filho, olha, caia na picanha, né? Coma gordura, não sei o que, ele está lá comendo tudo doce. Eu disse: Deus me livre. Né? Eu não vou me consultar com um educador físico sedentário, cansado, preguiçoso. Não vou. Como eu também não vou para uma igreja onde eu sei que o testemunho que esses crentes dão não parece com Jesus. Porque a credibilidade diz quem nós somos. E se as pessoas não forem ver Jesus em você, meu irmão, elas vão ver aonde? Me diga aí. Vai ver na vida de quem? Porque a credibilidade é fundamental. Porque eu não vou jamais levar um texto. Eu hoje estou trazendo a palavra de Deus, não estou? Parece que sim, né? Já li aqui os textos bíblicos. Mas antes de eu sair lá de João Pessoa, eu não podia vir para cá se eu não tivesse a bênção da minha esposa. Se eu não orasse com ela, porque no dia que eu deixar de ser pastor dela, eu não posso ser pastor em lugar nenhum do mundo, em canto nenhum. Se eu não for pastor dos meus alunos, eu vou ser de onde? Onde é que a credibilidade vai ter? Acabou-se. E aí a gente tem que fazer uma lembrança. Se nesses 43 anos de Filadélfia, você talvez tenha 3, 8, 10 anos aqui nessa igreja, talvez tenha até 40 anos na igreja, não sei se tem alguém aqui. Tem alguém aqui? Desde a fundação da igreja? Eu acho que não mais, né? Tem? Amém. Desde a fundação da igreja, muita coisa mudou, não mudou? Mas Jesus não mudou, não. Jesus continua o mesmo. E é fundamental. O segundo ponto, e por fim, é que a rejeição que o mau testemunho produz é igual à expectativa produzida negativamente. Diga assim comigo: meu testemunho ruim é do tamanho da expectativa que os outros criam em mim. Não entendeu nada, não foi? Eu vou explicar.
Todas as vezes que você dá um testemunho na igreja, você gera expectativas. Quando eu me converti, gerei muita expectativa. As pessoas apostaram muito em mim. Outros torciam contra. Sempre acontece. E é sempre em casa, né? Quando eu me converti, meu avô foi o primeiro profeta. Foi para a igreja, virou pastor, foi? Ele nem sabia, né? Minha mãe disse, meu filho, eu vou lhe oferecer um carro para você deixar a sua igreja. Você quer deixar a igreja? Quero não, já tenho uma bicicleta. Depois eu conto essa história para vocês. E aí a gente começa a ser confrontado com algumas realidades, porque muitas pessoas geram expectativas. Há pouco tempo teve a reunião da ordem, e a gente se reuniu e teve uma canção, e foi muito interessante, e me chamaram para cantar. Daqui a pouco eu chego lá, certo? Só que Jesus, quando diz, olha, vocês são o sal dessa terra, a gente precisa ser radical, porque vocês vão ser rejeitados completamente, e no dia que você decepcionar alguém, nunca mais você vai ser o mesmo. E essa é a segunda lição dessa noite. Todas as vezes que você pecar, todas as vezes que você errar, todas as vezes que você cair, Deus vai perdoar você. A igreja não. Todas as vezes que você falhar, todas as vezes que você decepcionar alguém, Deus vai perdoar você. Os homens não. E quando a gente não entende isso, a gente sofre muito na igreja. Porque a gente criou expectativas e pessoas se decepcionaram. E uma vez que você quebra essa confiança, você mata pessoas. E muitas pessoas morreram e deixaram o evangelho por causa do mau testemunho de outras. E a maioria das pessoas que eu conheço hoje, que são decepcionadas com o evangelho, que são ateus ferrenhos e que detestam crentes, eles tiveram uma experiência anterior que o decepcionaram. Os maiores filósofos e pensadores ateus foram filhos de pastores. As pessoas que mais combatem o evangelho é porque um dia foram muito oprimidos dentro de casa por famílias crentes, que são extremamente brutas, ignorantes em todos os aspectos. E isso foi torturante durante muito tempo. Porque os crentes que eram muito fervorosos, muito aleluia e glória a Deus, essas pessoas são as mais fáceis de decepcionar e de ir embora para a igreja. E aí, a gente vai aprender que nós não queremos uma igreja de crentes perfeitos. Nós queremos uma igreja de crentes humanos. Eu não quero crente aqui que não gripa, que não fica com o nome no SPC e Serasa. Né? Porque diz que está com o diabo, pastor, está com demônio no couro. Ele está não, ele está liso mesmo, porque ele é bagunceiro. Ele não sabe ajeitar as finanças dele, porque é desmantelado. A pessoa diz, é o devorador não, o cabo é incompetente, meu amigo. Não bota R$10 não, que ele volta devendo 5. Tem gente que tem um problema sério. E aí ele acha que tudo isso é espiritualizado demais. Tudo isso é forte demais, é problemático demais, porque não sabe administrar a vida, não sabe lidar com o outro. Sempre quer ter razão, sempre quer ter certeza, meu irmão, abra mão disso. Porque eu prefiro 10 mil vezes perder minha razão do que perder você. Eu prefiro 10 mil vezes perder um ministério do que perder minha esperança de acreditar que você pode ser transformado. Eu prefiro 10 mil vezes abrir mão de tudo aquilo que poderia me gerar uma coisa muito importante e perder você. Porque não é isso que Jesus faria. E muitas vezes a gente está disposto a perder as pessoas para se apegar com coisas. Se uma doutrina, meu irmão, está atrapalhando você, se uma pessoa falou alguma coisa, essa coisa machucou você, se existe alguma coisa que está tirando sua paz, se liberte disso, porque Deus tem vida nova para dar para você. Uma nova vida, de um novo tempo. E a gente começa a entender isso porque, voltando, quando eu tinha falado sobre o louvor, me chamaram para cantar. Eu não canto nada. Se eu cantar, é um presépio, meu irmão, é terrível. O nego foge aqui da igreja, pula a janela, ele desaparece. Aí chamaram a reunião, foram lá para a igreja. Claro que a minha igreja é lá em Tibiri, todo mundo me conhece, todo mundo é feliz. E a gente, naquela alegria toda, os irmãos da convenção disseram, agora, sociedade de homens, convida o pastor Bruno para cantar. O que é que a igreja fez? Começou a rir, né, irmão, é claro. O pessoal começou a rir, e os pastores que foram lá visitando não sabiam por quê. Porque eu disse, não me chame para cantar, porque eu não canto nada. Meu ministério é outro. E aí tem outro segredo. Só faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Não se intromete em fazer as coisas dos outros, não. Aí quando chamaram, pastor Bruno, vai cantar. Eu já fui cantar, né? Já e todo mundo rindo. Eu disse, irmão, vou esperar vocês pararem de rir,
eu poder cantar a música da Sociedade dos Homens aqui. E pararam. Pavarotti foi cantar na Itália uma ópera. E ele cantou a ópera inteira, integralmente. No último tom, na última nota, ele desafinou. E uma multidão de pessoas começaram a vaiar ele. Pastor Bruno cantou a música todinha. Não acertou uma nota. Todo mundo na igreja ficou feliz. Todo mundo cantando. Meu pastor, fizeram aquela festa. Né? Cantou, me viram cantando. Né? Sabe por quê? Porque eles não depositaram expectativas em mim. Eles sabiam que o que eu ia fazer era o melhor. Mas as pessoas depositaram muitas expectativas em Luciano Pavarotti. E talvez hoje muitas pessoas estejam depositando muita esperança e criando muitas expectativas com você. E no dia que você errar uma nota, as pessoas não vão lhe abraçar. As pessoas não vão lhe aplaudir, vão levar na esportiva. As pessoas não vão ficar sorrindo, está tudo tranquilo. Não vai fazer isso. Porque com a mesma intensidade que as pessoas criaram expectativa, ela vai rejeitar você com o mesmo vigor. No dia que você errar, vai ser cruel o seu erro e as pessoas vão botar o dedo na sua ferida. E Jesus então constrói uma nova ordem, uma ordem fundamental. Certa vez Alexandre o Grande chegou e disse assim: vou botar num paredão de fuzilamento quem eu preciso. Aí botou um grupo de pessoas do seu próprio exército e disse o seguinte: esse aqui errou por quê? Ele traiu, Senhor, nosso exército. Mata. E esse outro roubou nossos mantimentos. Mata. Esse outro desertou. Mata. E esse jovem aqui, que tinha uns 15, 16 anos, esse aí teve medo e se escondeu. Aí Alexandre o Grande chegou e perguntou para ele: meu filho, por que você se escondeu? Ele disse: Senhor, eu tive medo. E aí quando eu tive medo, eu corri e me escondi. Ele disse: como é o seu nome, menino? Ele disse: meu nome é Alexandre, igual do Senhor. Alexandre olhou para ele e disse: tudo bem, eu perdoo você. Você tem duas opções. Ou você muda a sua atitude, ou então você muda de nome. Ou você muda de atitude, ou então você muda. E há 2000 anos atrás, Jesus fez a mesma coisa. Ele reuniu seus discípulos e disse: olha, vocês vão dar o início de uma jornada que vai demorar 3 anos, mas que vai ser chegada até a chegada do novo reino. Vocês começarão o que é a igreja. Vocês precisarão levar valores para essas pessoas. E se você não tiver condições de você mudar o seu comportamento, então nem diga que é cristão, nem diga que faz parte dessa igreja. Porque se você não for discípulo meu, se você não der sabor para quem é insosso, se você não levar luz na escuridão, muda de igreja, muda de religião. Não se chama de cristão não, porque ou você muda de comportamento ou muda de caráter, ou então, meu irmão, você não serve para ser cristão. O cristianismo não é para todos. O evangelho é para todos. Mas viver o Cristo, ser discípulo de Cristo, é só para quem tem coragem e força de ser sal e luz desse mundo. Nessa noite, para encerrar, se você ousa ou afirma que você verdadeiramente é cristão ou discípulo de Jesus, faça a diferença. Você quer andar na contramão? A gente vai ter que mudar esses comportamentos. Amanhã eu vou contar uma história que talvez vocês não conheçam. E eu vou contar para vocês se vocês vierem amanhã. Uma história nova. Mas que começou há 2000 anos atrás. O Sermão da Montanha foi um desafio para toda igreja e para todo crente. Quem aqui chega no lugar e no meio do censo diz assim: eu sou cristão, ou eu sou evangélico, eu sou batista. Quem é que diz aí? Todo mundo, né? E quando chega lá na igreja, eu pedi uma coisa para fazer. Quando chegam os decepcionados na igreja, as pessoas têm a mania de dizer o seguinte: olha, vai lá na minha igreja, que minha igreja é muito diferente. Olha, o pastor lá, ó, é joia, é legal, pode ir, o bicho é bacana. E as pessoas vão para a igreja. Só que quando elas chegam lá, elas veem nas pessoas a mesma coisa que encontram em todas as igrejas. Um bocado de pessoa fingindo que está feliz, com a maior cara de pau do mundo, né? Mas está todo mundo sorrindo.
todo mundo feliz. Fala a benção. Vai varão. Né? Um nome estranho, né? Umas coisas. Eu já pedi para parar com esse negócio. Quem é benção é benção. Quem não é benção é presépio. Fala qualquer outra coisa. Vem cá, meu filho, se consertar. Quem é benção é benção. Não diga que não é benção não para despistar, dizendo que o bicho é ruim. Né? Ou é ou não é. Sim, sim. Passou disso, é do maligno. E as pessoas chegam na igreja e ela é igual a todo mundo. Aí quando elas começam a conviver com a gente, vai ver que nós somos pecadores e falhos, como todas as igrejas, e como todos os crentes, de 2000 anos atrás até os dias de hoje, os que virão depois da gente. Aí chega e diz assim, olha, não olha para as pessoas não, olha para Jesus. Quando eu escuto um negócio desse, meu irmão, você não sabe a vontade que dá uma voadora gospel, meu irmão, desse. Mas não pode. Porque quem não é crente, quem está chegando na igreja pela primeira vez, ele vai dizer, olha, se eu não posso olhar para os irmãos, eu tenho que olhar para Jesus. Então cadê Jesus? Vocês são da igreja batista, eu não vejo a foto de Jesus. Não tem uma estátua de Jesus, então cadê Jesus que eu não estou vendo? Então que Jesus é esse que você está me apresentando, que você disse que eu ia conhecer quando fosse na sua igreja, mas eu não pude encontrar, cadê ele? Porque meu irmão, se Jesus não for visto na sua vida, ele não vai ser visto mais em canto nenhum. Porque quando as pessoas forem para a igreja, você tem que dizer, irmão, olha para a minha vida, porque você vai encontrar Jesus em mim. Mas eu sou pecador, eu sou falho, todos somos. Mas as pessoas querem ver Jesus em você. E sabe por que as pessoas vão embora? As pessoas vão embora porque quando chegam aqui, o Jesus que foi apresentado, que vocês tanto pregaram lá fora, quando vai ver aqui na vida de vocês, não encontra mais. Porque Jesus só pediu uma coisa para ser sal e ser luz: que você fosse parecido com Ele. Porque precisamos passar muito mais do que 43 anos se parecendo com Jesus. Porque no dia que você for parecido com Jesus, a tua casa ela muda. Eu fico feliz de saber que minha filha de 3 meses de idade, que não sabe de nada, só sabe sorrir e fazer cocô, mais nada. Mas quando eu chego em casa e disse, amor, cheguei, eu consigo ver aquele olhinho me procurando, porque ela sabe que sempre de noite eu estou indo lá orar com ela e com a minha esposa na cama. E é importante chegar no colégio e receber aquele abraço de um bocado de menino. E olha, pessoal do Ministério Infantil, que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e a sua coluna, em nome de Jesus. E aí é bonito quando você pega uma criança e diz assim, tio, eu passei a semana todinha para esperar a sua aula chegar, né? Porque eu queria que o senhor fosse meu pai. E uma vez eu chamei um pai e disse, olha, senhor, eu fico muito triste, porque o seu filho me chamou e disse que queria que eu fosse o pai dela, porque eu sei que o senhor não é o pai que ela estava esperando dentro de casa. Mas não se preocupe não, pastor, eu sei que um dia Deus vai mudar a sua história, porque o pai dessa criança era um pastor também. E quando você chega em casa, você se parece com Jesus? Quando você vai para a rua, para a universidade, para a escola, você se parece com Jesus? Quando você vem para a igreja, as pessoas esperam a semana toda para me rever com você. Que saudades que eu estava de você. Então fique de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Eu quero convidar você a dar sabor, se sua vida está insossa. Ter experiências com Deus é a coisa mais importante do mundo. Porque um dia alguém acreditou em mim, e lá na minha igreja batista, em Manaíra, viu, pastor Messias? O meu pastor chegou e disse assim, eu quero um projeto de capoeira aqui dentro da igreja. E eu fui alcançado por causa disso. Eu fui alcançado por causa de um ministério, onde todo mundo dizia que era o demônio. Eu fui alcançado porque um dia alguém abriu uma escola bíblica e de manhã eu chegava lá querendo aprender de Jesus e tinha uma pessoa para me ensinar. E às vezes eu estava sozinho numa sala e tinha uma tia lá que dizia assim, olha Bruno, vamos ficar até o final do ano, eu não vou desistir de você. E no dia que eu fiquei meio doido, que eu fui para o quartel, passei 8 anos, não queria, estava meio distante de Deus um pouco, muito achando que era muito importante, indo para um lado e para o outro. Eu recebi a mensagem da igreja dizendo, nós estamos orando por você, que Deus te abençoe, quando você votar, nós estamos esperando, é isso, é aquilo, e pessoas que nunca abriram mão, porque isso é igreja. E
E faz 43 anos que essa igreja tem feito isso por você. Faz 43 anos que você tem escola bíblica, que tem colégio, que tem Cristolândia, que tem louvor, que tem pregação. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, Jesus disse, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 16, no dia que vocês entenderem isso, e ser sal e ser luz, não apenas vocês, mas a sua igreja, vai fazer assim, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos... Hoje tem festa nos céus, porque você está aqui. Hoje tem festas no céu e essa igreja não se acabou, porque nesses 43 anos existem pessoas justas, que estão sentadas aqui, que Deus teve prazer de olhar para elas e disse, eu não vou destruir essa igreja, porque aqui existe um justo, que tem mantido essa igreja de pé. E de repente esse justo seja você, que nem entenda, que talvez você nem entenda que o justo dessa igreja é você. Que Deus tem olhado para as suas orações, tem escutado os seus gritos, o seu clamor. Ele está querendo transformar a tua história. Você precisa entender isso. Então fecha teus olhos, curva a tua cabeça, começa a falar com Deus. Essa igreja é muito jovem. Para multiplicar, precisa de pessoas que tenham a mesma fé, o mesmo Espírito. Deus não trabalha com crente covarde, com crente preguiçoso, com crente murmurador, com crente tiranossauro rex, com crente Raimundo, que é um pé na igreja e outro no mundo. Deus trabalha com gente de caráter, que tem identidade. Você não precisa imitar os pastores. Você não precisa imitar ninguém. Deus ama você do jeito que você é. Ele chamou você para um ministério específico na sua vida. E não existe ninguém nesse mundo que pode fazer melhor do que você, porque Deus conta com você. Deus não está esperando que você faça algo especial. Deus só quer que você seja você. Que nos seus limites, que nas suas dificuldades, que nas suas crises, você não chuta o pau da barraca e vai embora e fica desesperado. Mas você é aquele que aguenta firme, aquele que aguenta firme, no final vai receber a coroa da vitória. Porque Deus só trabalha com quem persiste até o fim. Essa igreja está porque pessoas aqui lutaram pelo seu casamento. E ela está aqui, está crescendo porque pessoas não desistem das outras. Porque pessoas investiram tempo, oração, dinheiro, investiram a sua vida no altar para transformar a história desse bairro, para transformar a história dessa cidade, para transformar a história desse país que está corrompido, que está podre. E a gente que deveria levar sal, a gente está insosso. A gente que deveria levar luz, a gente está apagado. E você não foi chamado dessa igreja para ser apagado. Você não foi chamado dessa igreja para ser insosso. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você foi chamado para mostrar Jesus para as pessoas na sua vida, no seu falar, no seu andar, que você chora com a prostituta. Que quando você vê um amigo morto, você morre com ele, mas sabe e luta para que ele ressuscite na fé. Porque quem é crente não deixa um amigo no caminho. Porque quem é crente não fala mal do outro, vai lá e ora pelo outro. Porque quem é crente tem necessidade de estar junto. Precisa ser Filadélfia. Precisa amar um amigo, dar um ombro, dizer, meu irmão, conte comigo. Nessa noite eu quero dizer para você que Jesus conta com você. Ele não vai deixar você sozinho. Se você quer ser diferente, está na hora de você mudar o seu comportamento. Quando você chegar na sua casa, ore pela sua casa, ore pela sua família. Desde março que nós estamos orando por vocês. Lá em Tibiri 2. Ore quando você for tomar uma decisão. Quando você for namorar, quando você for noivar, quando você for casar, quando você for assumir o ministério, ore, pergunte se é de Deus para a sua vida, que você não vai se arrepender não. Você vai começar a aprender a viver de milagres, como nós temos vivido nesses 43 anos na Batista Filadélfia. Essa igreja está de pé porque ela vive de milagres. Ela vive de pessoas que não desistiram dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos, porque Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Você acredita nisso? Você crê nisso? Se você, nesse mesmo espírito de oração,
Se você entendeu que Deus tem um chamado para a sua vida, e você está cansado de ser um crente porcaria, você está cansado de ser um crente meia boca, que faz as coisas pela metade, se você está na hora de tomar uma decisão e mudar seus comportamentos, a forma como você fala com os outros, como você se relaciona com os outros, sem por interesse, eu quero convidar você a abrir mão disso, começar a mudar a história da tua vida. Deixa Deus mudar a história da tua vida nessa noite. Eu não vou chamar você hoje aqui na frente, ainda não é chegada a hora, mas eu quero que você pense nisso, porque você não pode voltar para casa da mesma forma como você chegou aqui, porque precisamos que você seja sal desse lugar, que você seja luz, e Jesus não espera que você faça mais nada a não ser isso. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Quem entender, Senhor, a tua palavra é saber que tu sempre, Senhor, se preocupa com teus filhos. Obrigado, Senhor, porque nesses 2000 anos a tua palavra não muda e tu não espera outra coisa, Senhor, porque a expectativa, Senhor, que o Senhor produziu em cada um de nós, que nos dizemos, ou que falamos, ou que pedimos, ou que nos mostramos e nos apresentamos como os teus discípulos, é fazer com que a gente refreie o mal e que a gente leve paz para quem não tem. Nos ajuda, Senhor, a mudar nossos comportamentos, que a gente possa se libertar de alguns pecados de estimação, que a gente possa, Senhor, se livrar de tudo aquilo que não vem de Ti, e que a gente se prepare, Senhor, para viver os Teus milagres, que a gente se prepare, Senhor, para receber o que vem do céu, para que a gente consiga, Senhor, andar como Tu andaste, porque a Tua palavra diz na primeira carta de João, que aquele que diz estar nele, também deve andar como Ele andou, e a gente precisa, Senhor, andar pela fé, sabendo que Tu tens sempre o melhor para cada um de nós, que não é, Senhor, mais a minha vida, mas é a Tua, Senhor, que não é mais a minha família, porque a minha família é Tua, Senhor, não é mais o meu emprego, porque o meu emprego é Teu, Senhor, e eu não temo, Senhor, perder o emprego, perder a família, porque eu sei que tudo está em Tuas mãos, Senhor. Eu não temo, Senhor, perder minha moral, minha credibilidade, porque já perdemos há muito tempo, porque agora, Senhor, nós vivemos pela fé, e nós somos sustentados, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E se às vezes, Senhor, caímos, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque se cairmos 1000 vezes, as 1000 vezes, Senhor, Tu nos levantará. E Tu não olha, Senhor, como olha o homem, mas Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, quando nós retroagimos, Tu sabes, Senhor, quando nós desistimos, quando não ficamos no caminho, Senhor, muitas vezes queremos continuar e nos empacamos, mas nessa noite, Senhor, nos dá um espírito de ousadia e de coragem, para entender que até aqui nos ajudou, Senhor, que até aqui, Senhor, os Teus anjos se acamparam a nos proteger, que até aqui, Senhor, o Senhor não desistiu de nós, mas o Senhor tem investido a cada manhã, porque todos os dias, Senhor, que nós acordamos, nós sabemos que a Tua graça e o Teu amor é fiel sobre as nossas vidas. Nos guarda, Senhor, em paz, e que a gente possa mudar nossos comportamentos, porque crente é o que vive e não o que fala, e nós queremos, Senhor, viver dos Teus milagres e falar do que o Senhor tem feito na nossa história. Abençoa, meu Deus, a Igreja Batista de Filadélfia, que nesse dia, Senhor, tão especial, que Tu possa multiplicar o Teu Espírito, que cuida, que apacenta, que cura, que lava a alma dos que estão cansados, que dá força aos que estão enfraquecidos, que traz uma palavra para aquele que não tem mais força para falar, que ora para aqueles que não têm mais força para conseguir orar, que lê a palavra para aqueles que não têm mais força para ler, porque nós somos, Senhor, uma igreja que os irmãos amam uns aos outros, assim como Tu nos amaste primeiro. Nos ajuda, Senhor, nessa noite, a continuar semeando a Tua palavra, levando vida ao que morreu, para que se manifeste o Teu poder e a Tua graça. Em nome santo do Senhor Jesus. E quem crê diz: que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.